Fala, minha irmã! Hoje nós estamos aqui no Papo Delas. Trouxe uma convidada muito especial, Karine Barbosa. Ela é trainer em desenvolvimento intrapessoal e oratória. E nós vamos bater um papo muito gostoso, regado de café. Vai ser um papo aqui que vocês não podem perder. Fica ligado em toda a nossa conversa, vai ter muita coisa que você pode pegar para aprender. E eu vou deixar ela agora se apresentar pra gente. Oi pessoal, tudo bem? É um prazer estar aqui com vocês nesse vídeo. Vou me apresentar um pouco mais. Já queria agradecer a Thaline pelo convite. É uma honra estar aqui com vocês, compartilhando um pouco mais a respeito desse universo que é a oratória. O que eu posso dizer sobre mim, dentro do universo do que nós vamos conversar aqui, é que eu trabalho com educação há mais de 20 anos. Isso sempre fez com que eu estivesse buscando me aprimorar na área da comunicação. Tenho formação na área de economia, formação na área de comunicação eficaz, tenho experiência na área de gestão e estou aqui para compartilhar com vocês aquilo que a Thaline achar que pode ser mais interessante dentro desse nosso bate-papo. Hoje o nosso bate-papo vai ser regado de oratória e é muito importante para o nosso desenvolvimento profissional, pessoal. E a primeira pergunta que eu quero fazer para a Karine é: quando foi que você entendeu que a oratória ia ser para o seu sucesso profissional e pessoal? Thaline, o meu pai é jornalista, sabe? E antes dele ser jornalista, que é a profissão que ele tem hoje, ele é formado em jornalismo e em direito, mas o que ele exerce é o jornalismo. Ele tem um blog lá em Brasília, né? E esse blog dele é um blog profissional mesmo, né? Ele veicula mídias de forma profissional lá em Brasília. E antes disso ele trabalhava com recursos humanos. Então meu pai sempre esteve aí nesse universo onde a comunicação ela era um ponto fundamental da carreira dele. O meu irmão, que é mais novo que eu, ele é, dentre outras coisas, também formado em direito, mas é político. Lá na minha casa, a comunicação ela sempre foi um organismo vivo. Na minha casa, todas as pessoas, na minha casa, como eu digo, a minha casa de origem, né? Porque hoje eu já não moro mais lá, sou casada e tenho a minha própria família. Mas na minha casa de origem, na minha família de origem, a comunicação sempre foi uma coisa assim que sempre passeou de uma maneira muito livre. Nós todos sempre fomos pessoas que falamos tudo o que nós precisávamos dizer. A comunicação sempre foi liberada, nunca foi um bicho-papão, todo mundo sempre pôde falar aquilo que precisava ser dito. As coisas sempre foram muito bem trabalhadas em relação à comunicação, né? E então, para mim, não existe assim, esse foi o marco. Para mim, sempre foi colocado que era importante você saber se comunicar na vida pessoal. E na vida profissional, eu comecei muito cedo a minha carreira como gestora. Com 23 anos eu já tinha uma responsabilidade muito grande na área de gestão educacional. Então ali eu comecei a ficar frente a frente já com muitos desafios e eu percebi que a minha forma de me comunicar ela precisava melhorar. Que não bastava somente aqueles conhecimentos que eu já tinha do dia a dia, das situações cotidianas de casa. Então eu percebi que eu precisava de melhores recursos em relação à comunicação, que é você saber se expressar e você não ter vergonha de se expressar é ótimo, mas não é suficiente, precisa de alguns recursos a mais. Karine, e quais são os erros mais comuns que as pessoas cometem quando elas estão falando em público? Você tem alguma dica também para como evitar esses erros? Muitas pessoas, quando elas vão falar para um público grande e elas não têm a habitualidade de falar, elas já começam a dizendo o quanto elas estão nervosas. E o que acontece é que a maior parte daquelas pessoas que estão ali nos assistindo, elas não estão observando que nós estamos nervosos, elas não estão percebendo pequenos detalhes. Então, assim, quando nós vamos iniciar essa fala, se a gente tomar um tempo para respirar, né,
e se tranquilizar sem necessariamente falar, eu estou muito nervosa, eu não sei se eu vou conseguir, e trocar isso por eu nunca tinha falado para tanta gente, vamos lá, me dê o tempinho que eu vou me recompor. Então assim, você falar isso de uma maneira em que até eu falar isso você passa confiança, você vai passar essa mensagem para o seu cérebro. Agora, se você fala isso, deixando a insegurança, dizendo que não sabe se você vai conseguir, as pessoas vão começar a se questionar se elas deveriam realmente ficar ali para lhe ouvir. Então isso é uma coisa realmente que as pessoas fazem muito, então já no início. Então a maneira como você inicia, ela vai determinar como vai ser o desenvolvimento dessa fala e como vai ser o final dessa fala, tanto para você como para o público. Interessante, muita gente realmente inicia dessa forma. E quais as dicas assim de oratória que você pode passar pra gente? O que eu posso passar de fundamental da oratória, que eu sempre falo nos cursos que eu faço e nas palestras, e sempre quando uma pessoa me pergunta assim, o que você poderia me dizer assim de fundamental, de base? Base é o seguinte: para você conseguir desenvolver uma fala, o fundamental é você falar sobre aquilo que você tem propriedade para falar. E tem duas coisas que nos dão propriedade para falar. A primeira delas é eu ter experiência acerca do assunto. Se é algo que eu vivenciei de fato, algo que eu vivenciei uma experiência tão profunda que eu tenho conteúdo profundo, não conteúdo raso, conteúdo profundo para falar a respeito daquele assunto. Uma outra coisa que me dá propriedade, autoridade para falar sobre um determinado assunto é eu ter conhecimento, mas não é um conhecimento de um livro que eu dei uma folheada, ou de uma revista que eu comprei, ou algo que eu li rapidamente e eu vou ali elaborar um discurso em cima, não, algo que eu estudei de forma aprofundada. A gente escuta muito falar, principalmente na área do marketing digital, né, que as pessoas precisam criar autoridade, né? E o que me dá autoridade? É isso, esses dois elementos, ou experiência ou conhecimento. E quando eu tenho as duas coisas, a minha autoridade é ainda maior. Muito bem. Para as pessoas que estão iniciando aí no marketing digital, acho que é iniciar de qualquer forma, não é. Tem que ter conhecimento e prática. Karine, você pode compartilhar com a gente alguma dica ou técnica para que a gente possa superar esse medo de se comunicar? Falar em público é um dos medos que a galera, o pessoal tem muito, né? Acho que é o segundo maior medo. E como é que a gente pode superar esse medo? O que faz a gente ter medo de alguma coisa? O medo, ele vem muito do desconhecido. As pessoas procuram muito técnicas, né? Técnicas, como eu posso superar o medo de falar em público, como eu posso deixar de ter determinados vícios de linguagem. E a verdade é que o medo, ele está ligado muito ao desconhecido. E o que faz algo deixar de ser desconhecido e passar a ser conhecido? Eu me familiarizar com isso. Então a melhor maneira de eu me familiarizar com o ato de falar em público, falar nas redes sociais, gravar vídeos, dar entrevistas, dar palestras, fazer cursos, é eu praticar isso. Praticar. Quanto mais eu pratico, mais o medo vai sumindo. E eu gosto de fazer uma observação muito importante. Você pode ser o maior palestrante mais experiente do mundo. No momento em que você fica de frente com uma plateia, com um grupo muito grande, que você vai dar um curso pela primeira vez, que você vai fazer algo inédito, você sempre vai sentir aquela coisinha ali dentro de você. Isso é natural, é orgânico, é normal. E é esse sentir que vai fazer com que você tenha aquele boom de entusiasmo no início, que faz com que as pessoas se conectem com você. Então o medo não é um bicho de 7 cabeças, não é isso, Karine? Não é, até porque é um elemento que faz parte, né? É um sentimento, é uma sensação, é uma emoção que faz parte da nossa natureza, até para que a gente possa se proteger de situações perigosas. A gente que tem que saber utilizar ele como aliado. Sim. E como é que a linguagem corporal ela influencia no nosso processo de comunicação?
Eu gosto de falar isso remetendo à linguagem dos sinais, né? A gente tem um grupo de pessoas que só consegue se comunicar por meio da linguagem corporal. Então, se eu consigo utilizar, aliar as minhas palavras com os meus gestos, eu me torno um comunicador de excelência, né? Por exemplo, da cintura para cima eu posso falar muitas coisas com as mãos. Um clássico que todo profissional de oratória pode utilizar é alinhar a sua comunicação das mãos com os tempos verbais, não é? Lá atrás eu falava muito sobre alguns assuntos que hoje eu já não falo mais e amanhã eu quero construir alguns outros pontos para trazer para as minhas palestras, né? Eu vou iniciar por alguns detalhes, passar por outros e finalizar com outros. Isso ajuda as pessoas a acompanharem o seu raciocínio e ajuda você a não se perder na hora de colocar as suas ideias. Vocês perceberam que ela utilizou as mãos, fez a contagem, falando da influência da linguagem corporal. Eu acho importante falar sobre isso, porque tem gente que na hora que vai se comunicar, ela fica assim, né? Como é que a gente faz para poder controlar essas mãos, ter um gesto um pouco mais suave? A prática, né? Você vai começando a ter consciência. Tudo passa por eu ter consciência e me manter no tempo presente, não é? O que faz eu perder controle e ficar gesticulando demais, assim, as mãos ao ponto das pessoas pararem de prestar atenção no que eu estou dizendo e passarem a prestar atenção apenas no meu corpo e na minha gesticulação? A minha ansiedade. E o que é a ansiedade? É o meu medo do que pode vir a acontecer. As pessoas vão embora, eu vou ficar aqui falando sozinho. As pessoas não vão gostar do que eu estou falando. É o medo do futuro, do que ainda não é real. A partir do momento que eu consigo ficar no tempo presente, falar do que eu tenho para falar, e entender que a única pessoa que tem propriedade para dizer o que eu tenho para dizer naquele momento sou eu, porque só eu estudei o que eu estudei, só eu me preparei para falar o que eu vou dizer, aí eu consigo me controlar, ficar no tempo presente e a minha gesticulação vai ser de acordo com a minha fala. Karine, hoje a gente está vivendo uma época muito assim digital, né? Vídeo, YouTube, live. Que recomendações, dicas você dá para essa comunicação, né, nesse meio digital? Tem muita gente que às vezes não gosta, tem medo do vídeo, né? E aí como é que você pode dar uma dica, ensinar a gente alguma coisa para esse mundo do meio digital? No meio digital é onde as pessoas mais expressam a pressa, né? Então a comunicação no meio digital ela precisa ser mais enxuta. Porém, mesmo sendo enxuta, ela não pode deixar de passar sua mensagem final, né? Ela precisa passar sua mensagem central, né? A mensagem central. Então eu preciso ter a capacidade de falar o que eu tenho para dizer de uma maneira resumida, mas de uma maneira clara. Precisa ter um desenvolvimento das minhas ideias. Eu preciso ter início, meio e fim, mas de uma maneira muito objetiva, porque senão as pessoas passam para o próximo. E as pessoas precisam, naquele tempo resumido em que eu tenho para falar, também conseguirem perceber o que é que eu tenho a ganhar se eu continuar seguindo essa pessoa, se eu continuar ouvindo essa pessoa. Nos primeiros minutos, nos primeiros segundos, você tem que conseguir convencer alguém de que se ela continuar assistindo o seu vídeo, ela vai ganhar algo, você vai agregar algo na vida dela. Então, assim, a comunicação no meio digital, ela é uma comunicação que precisa ser rápida, precisa ser enxuta, precisa ser objetiva e, acima de tudo, você precisa logo no início mostrar que você tem algo a agregar na vida daquelas pessoas que estão atrás daquele conteúdo. E você não pode ficar tentando abraçar vários conteúdos, você tem que decidir sobre o que é mesmo que você quer falar. Porque o público que está ali para ouvir sobre determinado assunto, se você começar a variar o assunto demais, eles vão embora. Exatamente. Só fazendo um acréscimo, quando eu estou ensinando ali sobre rede social, eu falo que nos 3 primeiros segundos a gente tem que falar logo o que a gente está trazendo ali naquele vídeo, naquele conteúdo.
Porque se você fosse apresentar, eu sou fulana de tal, faço isso, 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 as pessoas já passam logo, porque na hora que eu entrego o que eu vou falar logo de cara, a pessoa, eu vou ficar aqui e vou ouvir, né? E hoje a gente está crescendo a tendência dos vídeos mais curtos de viralizarem, né? Então tá cada vez mais rápido, né, essa questão do digital, e a nossa comunicação ela precisa se adaptar a isso, porque senão a gente não consegue pegar esse ritmo que é as redes sociais. Exatamente. Precisa ser objetivo. É como se a rede social fosse o lugar de resumir o que vem a seguir. O resumo do resumo. Exatamente, é isso. Pronto. Eu vou só pedir para você deixar aqui o seu arroba, né, para o pessoal seguir você, acompanhar. Karine, ela tem muito conhecimento na parte de oratória, que foi um bate-papo, eu espero que vocês gostem, né? Foi um bate-papo muito bom, proveitoso, sobre a oratória, esse medo que as pessoas têm e que cada vez a gente precisa dessa ferramenta como empreendedor e empreendedora. É um artifício fundamental para que a gente possa conseguir alavancar os resultados do nosso negócio. Então, fala aí o seu arroba. Vou falar meu arroba, vou só finalizar dizendo uma coisa, gente. A oratória, a capacidade de se comunicar, ela é importante para todo ser humano. Porque a necessidade de se comunicar, ela urge para as relações pessoais, relações amorosas, relações empresariais, relações profissionais. É necessário a gente se aprimorar nessa arte para que a gente possa ter sucesso como ser humano na vida. É urgente, né? E o meu arroba é @Karine1Barbosa, para quem quiser me seguir no Instagram, tá certo? E mais à frente eu vou estar postando um pouquinho mais de conteúdo sobre isso por lá. Quero agradecer a Thaline pelo convite e foi um prazer compartilhar um pouquinho sobre isso com vocês aqui hoje. Gente, para acompanhar, segue a gente aqui, curte e vamos até o nosso próximo bate-papo, Papo Delas. Não perde o próximo.